Assisti o filme de Santa Terezinha no YouTube, de graça, beleza? Sem qualquer tipo de custo, somente da minha internet, mas achei bem massa, tá bom? Então, fique comigo que eu vou te contar tudo sobre esse filme. Roda a vinheta, começou o Jovem Servo de hoje. E aí galerinha, tudo beleza com vocês? Meu nome é Wesley, sou apresentador aqui do canal do Jovem Servo. Estamos aí para mais um vídeo e vamos lá. Gente, antes de iniciar, peço que você curta o vídeo aqui, beleza? Ative o sininho, comente, compartilhe o canal do Jovem Servo. Eu tô com a meta aí de conseguirmos 400 inscritos, pelo menos até o fim de outubro, né? Se não conseguir, tudo beleza, mas se a gente conseguir, eu devo tudo isso a Deus primeiramente e depois a você. Beleza? Agora, vamos pro vídeo. Então galera, eu assisti o vídeo de Santa Terezinha do Menino Jesus, hoje é uma sexta-feira, então eu escolhi esse momento para mim assistir um filme, e um filme católico, obviamente, conhecer ali a vida de um santo, não necessariamente através de uma leitura, mas através de um filme, né? Hoje a gente tem vários filmes disponíveis no YouTube, graças a Deus, e eu fui lá assistir e eu vou te contar tudo aqui hoje, beleza? Para começar, o filme ele não é muito longo, o filme ele é bem curto, ele tem ali 1 hora e 35 minutos. E, gente, rapidamente, se você quiser assistir e não quiser ver spoilers aqui, por favor, pare o vídeo, não assista, vá assistir o filme, aí depois você volta para assistir o vídeo aqui do canal do Jovem Servo, beleza? Porque eu vou te contar muitos spoilers aqui. Então, voltando. Então, o filme ele é curto, né? Ele tem ali cerca de 1 hora e 30 minutos. Não é tão longo como, por exemplo, de São João Paulo II, que tem 3 horas aí de filme, e de São Padre Pio também. Então, mas ele conta bem resumidamente, né, um pouquinho da história de Santa Terezinha do Menino Jesus. Eu, pelo menos, não conhecia muito a história dela, a não ser daquilo que eu já tinha visto, já tinha lido. E ao assistir esse filme, eu pude me inspirar mais a conhecer a vida dela. Eu já quero conhecer a vida de mais santos, né? Mas quando a gente olha um filme, foi assim com São João Paulo II, foi assim com São Padre Pio, e eu me inspirei ainda mais. Quando a gente olha um filme, a gente olha realmente o dia a dia daquele santo, aquela situação, a gente fica com muito mais vontade de assistir, sabe? De conhecer a vida daquele santo e a gente se sente inspirado. Bem, gente, o filme ele mostra, né, uma pequena parte ali da infância de Santa Teresa, uma pequena parte mesmo, assim, uma cena. O filme mostra a infância de Santa Teresa, em que ela tá junto com Zélia e com São Luís, né? E eles estão ali no momento família, e ela fala uma frase muito forte, que é o seguinte: mamãe, eu quero que você morra. Aí todo mundo fica assustado, todo mundo fica ali naquela pressão. Como assim, Teresa? O que você tá falando? Né? Mas aí depois ela complementa: eu quero que você morra porque eu quero que você vá para o céu. E ela relembra que a mãe dela tinha dito, Santa Zélia tinha dito para ela, né, que quem morresse iria para o céu. E aí a criança, né, sabe como é que ela falou aquilo e todo mundo começou a se divertir naquele momento. Então, Santa Teresa mostra que eles viviam na Normandia, na França, em 1877, e ali eles começaram, era uma vida familiar muito boa. Hoje até a gente tem Santa Zélia e São Luís como pessoas realmente referências para a família. Nesse mês vacacional de agosto, tem aí essa indicação destes grandes santos também para como pais, não só como pais de Santa Terezinha, mas também como exemplos de família, de vivência mesmo cristã dentro do lar familiar. E aí só que logo depois desse episódio, Teresa, a mãe dela realmente morre, né? Ela fica órfã muito cedo, e depois ela começa a ficar muito triste, né, com essa partida da mãe dela, mas depois ela entende. No filme, ela aciona a irmã dela a ser a mãe dela, como se ela fosse, a partir daquele momento, a mãe dela. O nome dessa irmã que cuidaria dela, nesse caso, é a Paulina, que logo posteriormente também vai para o convento, vai para as Carmelitas, né? E aí, né, nesse episódio, nessa transformação, a Santa Teresa ela tem um episódio em que ela tem um sonho, né, um sonho muito forte, e ela começa a chama o pai dela para ir em socorro dela. E aí quando o pai dela chega lá e pergunta o que aconteceu, Santa Teresa diz que estava tendo sonhos muito difíceis, né, como pesadelos, e de que ela estava em pecado. E o pai dela pergunta que tipo de pecado era esse, e ela diz: pai, eu tô muito ruim porque eu comi a maior parte a maior fatia do bolo, né, eu tô muito triste, eu espero que Deus me perdoe por esse meu gravíssimo pecado. Agora você vê, olha o pecado grave
de Santa Teresinha, né? Em comparação com os nossos pecados de hoje em dia. Ou seja, ela comeu uma fatia maior do bolo do que as outras, e aí ela sentiu que isso era algo realmente ruim, era um pecado grave. E a gente tem ideia de como a santidade de Santa Teresinha já vinha se desenhando, né? Já vinha se crescendo dentro dela. Beleza, e aí as irmãs delas têm esse episódio, né, de que São Luís, ele começa, como um pai solteiro, né, um pai viúvo, ele começa a ter que cuidar de várias meninas, as suas filhas, né, todas eram mulheres, e aí ele começa ali a, muito pacientemente, cuidar das suas filhas, ensinar, mostrar realmente o caminho, e aí vai seguindo. Santa Teresa, ela não gostava muito da escola, ela tinha, assim, não é que era uma repulsa, mas ela não gostava porque as pessoas de lá, elas eram muito malvadas, pessoas que julgavam, pessoas que ficavam apontando o dedo para ela e para as outras pessoas, e ela, como uma pessoa santa, né, desde pequena, não gostava dessa situação. Não é que ela não gostava de estudar, ela, por sinal, ela era muito inteligente, ela respondia, no filme a gente percebe que ela responde várias perguntas, principalmente relacionadas à religião, ao cristianismo. Mas não é por isso que ela gosta, ela realmente não gostava de ter aqueles embates com aquelas pessoas que eram muito malvadas. E aí ela pede pro pai dela para que ela fique e aprenda as coisas dentro de casa, né? E aí Paulina, a sua irmã, ficou responsável por ensinar ela tudo que ela precisava saber, o pai dela permitindo, obviamente, né? E aí depois as irmãs começam a ir para o convento, né? Cada uma, as irmãs mais velhas, cada uma ia para o convento cada vez que chegava o seu momento, e aí nesse ciclo Santa Teresa sempre ficava ali na tristeza. Por que ela ficava nessa tristeza? Ela começa a ficar muito triste porque ela achava que estava perdendo as suas irmãs, ela ainda era muito jovem, e aí cada vez que uma de suas irmãs ia para o Carmelo, seu pai sempre ali atencioso lhe explicava e dizia que tinha chegado o momento delas, e ela sempre ficava muito confusa. Beleza. E aí teve um momento em que ela começou a ter várias situações de dificuldade espiritual, muitas dúvidas, enfim, muitas coisas. Até que em uma noite de Natal, ela chegando em casa, ela pergunta, né, sobre o presente dela, uma coisa assim, e aí o pai dela explica para ela subir para o quarto porque lá estaria o presente dela. Só que antes dela ir, ela ouve um comentário de São Luís que falou, sem qualquer tipo de maldade, ele falou que era preciso que ela crescesse o mais rápido possível para que não tivesse mais aquele tipo de situação, porque ela ainda era criança, né? Ali ainda tinha a idade mais nova. E ela ouve e fica muito triste, e ela vai para o seu quarto orar. E ao seu quarto, ao ficar de frente para o Cristo crucificado, ela começa a orar, e naquele momento ela percebe a sua importância na missão na terra, que é evangelizar e realmente alcançar muitas almas para Jesus. E a partir daquele momento, no filme até cita que ela se torna adulta, né? Ela acredita muito que aquele momento ela já não é mais criança, e sim uma adulta, já quer ser de Deus, já quer se entregar à vida religiosa junto com Deus. E aí que surge a ideia, a necessidade dela entrar para o Carmelo, só que ela ainda tinha 15 anos, tá bom? Mas já eu conto essa história. Beleza, antes disso, surge um episódio em que ela orou e intercedeu por um assassino ali perto da região, e ela ficou sabendo dessa história, e ela começa a orar e interceder por esse assassino. Esse assassino, a gente vê no filme que ele estava muito com raiva, enfim, estava muito ali atônito, estressado, e a partir do momento que ela começa a orar, em que ela começa a dedicar aquela oração e intenção para essa pessoa, ele começa a ficar mais calmo, mais tranquilo, e na hora de sua morte ele se arrepende, ele beija o pé de Jesus crucificado, pede perdão a Jesus e também clama ao Padre que o perdoe. E naquele momento ele morre, eu acredito muito, né, pelo próprio filme diz, ele morre perdoado, e o Senhor tem misericórdia dele, lembrando muito aquela situação do bom ladrão, né? Então, aquele momento, a própria Teresinha falou que foi o primeiro filho que ela acolheu como seu. E aí depois ela começa realmente a ter mais essa necessidade de entrar para o Carmelo e de viver essa vida de santidade. E aí ela vai, conversa com a sua irmã mais nova, estavam só elas duas, todas as outras já tinham ido para o Carmelo, e naquele momento ela vai pedir para São Luís, para seu pai, né, São Luís, e aí ele a apoia totalmente. E aí eles vão para o bispo pedir, o bispo se compadece da situação dela e diz que vai falar com o superior e, se possível, até indicá-la ao padre.
ao Papa. E aí, nesse momento, ela começa a chorar, fica triste, porque ela já tinha falado com o superior e o superior não tinha deixado, e aí ela recorre ao Papa. No encontro com o Papa, ninguém poderia falar naquele momento, né? Mas ela vai ousadamente, inspirada por Deus, e fala. E o Papa, ele não tem muito o que fazer, né? Porque ele disse que essa decisão caberia ao superior dela. E aí ela fica triste novamente, porque ela já sabia qual era a decisão do Papa, do superior dela. Beleza, mas aí ela não desiste. Quando ela volta, ela conversa com a sua irmã e elas duas se encorajam ali, principalmente a irmã dela encoraja ela. E aí ela fica muito mais tranquila. Passado alguns dias, ela recebe uma carta informando que ela foi aceita. Passado algumas análises, ela foi aceita, o bispo decidiu, e assim ela conseguiu a liberação para ir para o Carmelo. Mas teve um pequeno porém aí nesse momento. Ela teria que esperar 3 meses, passar a quaresma, para poder ela depois ir para o Carmelo. Ela ficou um pouco triste, mas ela falou, não, em vez de eu ficar triste, eu vou servir enquanto até lá, e nas pequenas coisas eu vou me doar ao Senhor em preparação ao Carmelo. E aí ela começou a servir, aí nesse momento passa um momentozinho lá no filme. E bem aqui, a gente encerra essa primeira parte da vida de Santa Teresa. Essa primeira parte foi bem resumida mesmo no filme, como eu falei, acho que deu uns 50 minutos a 1 hora no máximo, né? Acho que menos que isso, 50 minutos, 45, 50 minutos só nessa parte da vida dela, com alguns flashes ali da vida, da decisão, das irmãs delas indo, da parte dela da escola. Você não vai ver nesse filme, pelo menos no que eu assisti, eu vou deixar até o link aqui embaixo, não vai ver nesse filme uma parte muito detalhada dessa vida pessoal de Santa Teresa. A parte que eles mais detalham, que eles mais falam, assim, é a parte que ela está no Carmelo, tá bom? E essa parte que a gente vai falar agora. Vem comigo. Bem, gente, ela chegou no Carmelo, tranquilo, e como ela era uma menina de 15 anos, né, todo mundo ali, as próprias irmãs acharam um pouco estranho, mas como a superior delas tinha permitido, elas aceitaram, enfim, começaram a acolher ela. E aí tem uma cena bem impactante, que é quando ela se despede do pai dela, né, na entrada do Carmelo. Ela pede que o seu pai esteja em oração por ela e vice-versa. E ali nessa cena é muito interessante, dá pra gente se emocionar bastante com essa, digamos que, despedida. A câmera foca bem nos olhos deles dois, tanto de São Luís como dela, e ali ocorre a despedida, né? Mas aí beleza, ela entrou. Passado esse primeiro momento, ela entrou, começou a seguir os regimentos ali do Carmelo. E, gente, em todo o filme que eu vejo, foi assim com São João da Cruz, foi assim com o próprio São Padre Pio, e com tantos outros santos que entraram, não só no convento, né, como nesse Carmelo, nessas coisas assim, toda a história a gente vê que tem uma mini perseguição ali, e a gente tem que ver como os santos vão reagir nessas situações. Com ela, no princípio foi tudo tranquilo, foi tudo de boa, né? Ali acolheram e falaram, enfim. Ela começou a fazer as atividades, enfim, foi se inteirando, foi se atualizando ali. Só que aí teve uma irmã que começou a pegar no pé dela, né? Como sempre nesses filmes, nessas histórias dos nossos grandes santos, nada é fácil. Começou a pegar no pé dela e mandou ela limpar uma salinha lá. Ela foi a limpar. E nessa que ela foi a limpar, essa irmã deixou vários pedaços de vidros quebrados. Primeiro a irmã tinha dito para ela que ela deveria ter muito cuidado para ela não quebrar nada. E aí a Santa Teresa acha esse pedaço de vaso quebrado e não sabe o que fazer, até porque ela não tinha quebrado. E aí, numa ação ali relutante, ela coloca dentro dos bolsos, e essa irmã propositalmente flagra ela e, digamos que, dá uma dura nela, né? E aí ela começa a enfrentar essas e outras dificuldades com relação... Teve uma hora que ela quase derruba a comida sobre uma das suas superiores, e ela teve que se ajoelhar ali, né? Pedir perdão, enfim. E aí ela foi começando a relutar, ela foi pensando, meu Deus do céu, será que é isso realmente? Eu não consigo te oferecer muito, eu só consigo te oferecer o pouco, eu sou um nada na tua vida. E aí ela foi começando a refletir, e teve um dado momento em que ela até ficou mesmo numa crise vocacional, falou com a irmã e falou assim, irmã, será que realmente é isso pra mim? Eu não tô conseguindo servir ao meu Deus, ao meu Jesus, como eu deveria, eu faço muito pouco, nada que eu faço se compara ao que vocês fazem, enfim. Teve esse diálogo, né, muito interessante. A irmã, numa sabedoria tremenda, fala, querida,
eis aqui que você tem que estar. Ofereça ao Senhor tudo que você tem, não importa quanto seja, como seja, ofereça ao Senhor aquilo que você tem, que Ele já vai estar super feliz em receber as tuas ofertas. E aí naquele momento elas ficam felizes, se abraçam e no dia seguinte ela iria, né, recitar os seus votos perpétuos. Então, gente, a partir daí, teve essa parte aí que ela citou os seus votos, e é a partir desse momento que vem realmente a questão da doença dela, né? Ela teve tuberculose, e quando ela descobriu já estava muito avançada, depois que ela já estava servindo, né, no convento. Foi uma cena muito triste, foram cenas muito tristes, né, porque a gente vê o sofrimento dela. Ela não queria, assim, em um dado momento ela não achava que seria assim a morte dela. Mas, gente, essa parte talvez é a parte mais importante, porque na hora da dor, do sofrimento, ela se entrega a Deus, sabe? Ela se motiva e vai oferecendo todos os seus sofrimentos mesmo a Deus. Cada tosse que ela dá, né, ela oferece ao Senhor. Em cada situação, ela vai ali e se preocupa, e ora, e pede, e exclama pela ajuda do Senhor, e todo o tempo repetindo: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. E nessa reflexão a gente vê, meu Deus do céu, Santa Teresinha lutou tanto para entrar no convento, e quando ela conseguiu entrar, veio essa situação. Ela poderia ser a pessoa mais infeliz, né, porque logo que ela conseguiu, ela poderia ficar muito chateada com Jesus, mas não, pelo contrário, ela ficou alegre, ela ficou feliz, e ela enfrentou o sofrimento, aquele momento, a agonia da morte, com muita humildade e entrega ao nosso Senhor Jesus Cristo, a imagem do menino Jesus, que dá sentido ao título dela, Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, gente, esse foi a minha reflexão, o meu react daquilo que eu vi sobre o filme de Santa Teresinha. E eu fiquei muito inspirado a conhecer mais a história dela. Eu sei que você, devoto de Santa Teresinha, sabe muito mais do que eu. Não me culpe se eu esqueci alguma coisa, se eu deixei de falar alguma coisa aqui nesse vídeo, tá? Eu prometo que eu vou procurar estudar mais, conhecer mais a vida de Santa Teresinha. O importante é que eu me emocionei, eu chorei mesmo, de verdade, com a história linda e belíssima dessa querida santa, desta pequena santa da nossa Igreja Católica. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouquinho grande porque realmente é a análise, né, do filme. E eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Conto com a ajuda. Mais uma vez lembro, curta esse vídeo, compartilhe, comente, ative o sininho, que assim você vai estar ajudando. E me ajude a chegar aí aos 400 inscritos, tá bom? Um grande abraço. Que Santa Teresinha do Menino Jesus interceda pela sua vida, pela minha, e a gente possa continuar juntos, tá bom? Até a próxima, valeu!